Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cirossauro e hoje vou mostrar para vocês quem foram os 7 melhores brasileiros da história do Bayern de Munique. Bernardo foi o primeiro brasileiro a jogar pelo Bayern, ele chegou em 1992 ao clube. Não vou considerar o Thiago Alcântara um brasileiro nessa lista, até porque o Thiago nasceu na Itália e joga pela Espanha. Então vamos para a listagem. O sétimo colocado é o Paulo Sérgio. Um atacante muito veloz e criativo, o Paulo Sérgio começou nas categorias de base do Corinthians e logo depois foi para o Leverkusen, onde jogou muita bola. Ele teve uma passagem pela Roma e em 99 chegou para jogar no Bayern de Munique. Em sua primeira temporada ele foi titular e marcou 21 gols. Em seguida o Bayern de Munique se reforçou bastante e Paulo acabou não sendo mais um titular absoluto. Mesmo assim, sempre que entrava jogava muito bem e conseguiu ajudar o Bayern a conquistar uma Champions League. Ainda conquistou o Mundial de Clubes, o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Taça da Liga Alemã. Em 122 jogos marcou 34 gols. O sexto lugar vai para Jorginho. É outro jogador que se destacou primeiro no Leverkusen e depois foi para Munique. O Jorginho teve uma passagem com grandes atuações aí no Bayern de Munique e até marcou o gol de título de Bundesliga. O episódio aconteceu na temporada 93-94, onde o Bayern venceu o Schalke na última rodada, superando o Kaiserslautern por 1 ponto de diferença na tabela, com um gol anotado por Jorginho. Jorginho sempre foi um jogador muito regular, ele marcava muito bem e também quando apoiava tinha cruzamentos impecáveis. Deu muitas assistências aí jogando pelo Bayern, marcou 6 gols em 80 partidas. O quinto é o Dante. Quando o zagueiro chegou ao clube, ele já estava bem experiente, tendo passagens pelo futebol belga e também pelo Mönchengladbach. Rapidamente conquistou a titularidade e jogou ao lado de Boateng. E a dupla foi um sucesso, sendo dois zagueiros muito seguros e técnicos. E jogou aí num período que foi um dos melhores da história do Bayern, que praticamente conquistou tudo que disputou, como a Champions League da temporada 12-13 e também 4 vezes a Bundesliga. Na quarta temporada dele pelo clube alemão começou a cometer algumas falhas aí, e transferiu-se em seguida para o Wolfsburg e entrou em campo 133 vezes com a camisa dos bávaros. No quarto lugar temos o lateral Rafinha. Ele traçou um caminho muito parecido com o de Paulo Sérgio, jogando primeiro aí por um clube alemão na Europa, no caso dele foi o Schalke, e depois foi para a Itália também repetindo as boas atuações. Chegou ao Bayern na temporada 11-12, sendo o reserva imediato de Philipp Lahm. Como o lateral alemão era um dos melhores do mundo, se não o melhor aí da época, ficava bem complicado para o Rafinha competir, né? Contudo, sempre que entrava, Rafinha jogava muito bem e mostrava ser um substituto à altura aí para o Lahm. Sempre se mostrou um ótimo profissional e por ter carisma de sobra era ótimo para o grupo também. Ao lado de Elber, é o jogador brasileiro que mais atuou com a camisa do Bayern, sendo 266 partidas e Rafinha marcou 6 gols. Atuou por 8 temporadas aí nos bávaros e venceu 7 Bundesligas, uma Champions, 4 Copas da Alemanha e 3 Supercopas. Na terceira posição temos o zagueiro Lúcio. O jogador que é símbolo de raça e determinação é mais um que atuou pelo Leverkusen e depois foi para o Bayern de Munique. Lúcio foi ídolo nos dois clubes, mas se me perguntassem, você achou que ele jogou melhor em qual dos dois clubes, né? Eu diria que ele jogou muito bem nos dois, foi regular demais nos dois times, mas acredito que no Leverkusen ele foi mais protagonista, justamente porque o Leverkusen não tinha um elenco tão recheado. Pelo Bayern havia mais competição. Lúcio jogou tanto quanto jogou no Leverkusen, mas como o elenco era cheio de estrelas, ele não aparecia tanto, né? No Leverkusen muitas vezes ele ajudava a atacar mais, já no Bayern ele não precisava fazer isso e fazia só o que o treinador pedia, e ele ficou lá atrás desarmando jogadores e tirando bolas para a linha de fundo, como sempre fez muito bem durante sua carreira. Pelo Bayern foram 5 temporadas, 218 partidas e 12 gols marcados. Não ganhou nenhuma Champions pelo Bayern, foi ganhar a sua única quando atuou pela Inter de Milão. Mas ele brilhou na conquista da Bundesliga em 3 oportunidades e também da Copa da Alemanha. O segundo é o Zé Roberto, mais um que veio do Leverkusen para o Bayern, mas prometo que esse é o último. O Zé fez parte do Leverkusen, que foi vice-campeão da Champions na temporada 2001-2002 e juntamente com o Ballack transferiram-se para o Bayern no final dessa temporada. Assim como falei no jogador anterior, o Lúcio, ele jogou muito bem nos dois times, mas teve mais protagonismo no Leverkusen pelo mesmo motivo. Mas onde ele ganhou mais títulos foi jogando pelo Bayern de Munique. Atuando aí no time de Munique, jogou alguns momentos como lateral, em outros como volante e também como meia, mas brilhou em qualquer posição que colocassem ele para jogar. Teve 2 passagens pelo clube, jogando de 2002 até 2006 primeiramente, depois ele teve uma passagem de destaque pelo Santos
e retornou em 2007, ficando até 2009. Em 248 atuações, marcou 20 gols. Conquistou 4 vezes a Bundesliga, também 4 vezes a Copa da Alemanha e em 2 oportunidades a Copa da Liga Alemã. Zé foi muito idolatrado na Alemanha, não somente pelo fato de ser genial em campo e um exímio profissional, mas também por ser uma pessoa de grande caráter e querida por todos. O primeiríssimo lugar vai para Elber, o maior artilheiro sul-americano da história do Bayern. Ele que também é o 9º maior goleador da história do time. Quando o Elber saiu do Brasil, ele foi contratado pelo Milan, onde disputou apenas amistosos de pré-temporada e depois foi emprestado para o Grasshoppers da Suíça por 3 anos seguidos. O atacante brilhou durante o seu empréstimo, sendo artilheiro e mostrando muita facilidade em atuar em um estilo de futebol de muita força física. Ao retornar para o Milan, viu que não teria titularidade garantida e então foi vendido para o Stuttgart, onde jogou por 3 temporadas e marcou ainda mais gols. Em 97 ele foi vendido para o Bayern e teve os melhores anos de sua carreira em Munique. Bom cabeceador, chute bom com ambas as pernas, grande movimentação e ótimo posicionamento dentro da área foram suas principais características de seu estilo de jogo. Ficou ainda mais aperfeiçoado após as experiências que teve na carreira e que executou com perfeição como centroavante do Bayern. Marcou 139 gols em 266 atuações com a camisa dos bávaros. Ele conquistou uma Liga dos Campeões, também uma Copa Intercontinental, 4 vezes a Bundesliga, 4 vezes a Copa da Alemanha e também 4 vezes a Copa da Liga Alemã. Em 2021 se tornou diretor de relações institucionais do Bayern. Então, amigos, concordam com essa listagem aí dos 7 melhores que jogaram pelo Bayern? Esqueci de alguém? Não esqueçam de comentar aí no vídeo suas opiniões, também curtir e se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço.